Boa noite, paz e bem a todos. Recebam o meu abraço desde já. Quem fala com vocês é a pastora Dinaura, na comunidade Jerusalém, no Heliópolis, em São Paulo, capital. Ok, queridos? Eu vou ministrar aqui bem rapidamente uma palavra, porque o nosso tempo não é tão longo assim, e eu vou deixar para vocês o que o Espírito Santo me tocou essa semana de eu estar ministrando. E já há algum tempo que o Espírito Santo vem tocando meu coração para fazer aí uma reflexão em relação às nossas ofertas, o nosso dízimo. Me perdoem se ouvirem uma voz aqui ao lado, que tem o escritório do meu marido, ele trabalha atendendo clientes e no momento ele está atendendo um cliente. Então eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo ficou a semana inteira tocando meu coração para falar um pouquinho sobre nós ofertarmos na casa do Senhor, nós dizimarmos na casa do Senhor e o quão importante é, principalmente para nós mesmos. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele fez esse mundo maravilhoso, rico, precioso, cheio de metais preciosos, pedras preciosas. Mas o que ficou no coração de Deus apaixonadamente, com um amor imenso, foi o ser humano que Ele criou, que é você e sou eu também. Quando o Senhor pede para nós ofertarmos e dizimarmos, devolvermos a partezinha que é dele, Ele sabe por quê que Ele pede isso para nós. Não é porque Ele precisa do nosso dinheiro, que às vezes é tão escasso, ou às vezes é bem avantajado, mas Ele não precisa de dinheiro de ninguém, nem de pedra preciosa de ninguém, porque tudo é dele. Nosso suor é dele, o nosso corpo é dele. E nós somos de Jesus porque Ele nos comprou com seu precioso sangue vertido lá na cruz do Calvário. Então, às vezes eu converso com alguém, a pessoa fala assim comigo: eu não sou dizimista. Eu não sou dizimista, eu não quero dizimar na igreja, eu não vou ficar dando dinheiro para pastor nenhum. Mas a questão não é essa. Você querer ou não, compete a você. Mas ficarmos dando dinheiro para pastores, isso, aquilo também não é. O que nós fazemos é apenas cumprirmos o que Deus manda que façamos, que é ofertarmos e dizimarmos sim na casa do Senhor. Então, queridos, quando Deus coloca isto claramente como um mandamento, é porque Ele quer te abençoar e quer me abençoar quando eu confiar nele fazendo isso. A questão que Ele pede para fazermos isso é para Ele enxergar o quanto obedientes à palavra dele nós somos, o quanto nós confiamos na palavra dele também. Então, nós temos certeza de que quando nós fazemos o que Deus pede para que nós façamos, e nós imediatamente ou demoradamente também muitas vezes fazemos, é porque Ele quer nos abençoar. E eu certamente precisei de um tempo de amadurecimento até eu entender isso. Meu marido precisou de um tempo de amadurecimento também para ele entender isso. E eu quero também que você, no seu tempo de amadurecimento, você também possa entender isto. O quão é importante nós cumprirmos esse pedido do nosso Pai. Esse pedido do Senhor Jesus Cristo e o coração sincero que recebe do Espírito Santo esta palavra nesta noite. Eu não sei como é que você está fazendo com a sua oferta, com o seu dízimo, se você está dizimando ou não, ofertando ou não, mas comece a pensar nisso. Eu já estou quase 5 minutos falando com você, vamos orar?
Deus, eu creio que há pessoas aqui esta noite comigo que estão engajados no seu propósito, que é ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. E eu creio que a tua palavra, ela tem um fim. E o fim é alcançar corações, alcançarmos almas. E eu sei que a tua palavra tem este desejo, este propósito. Eu estou aqui com almas, falando com pessoas. E que o teu Espírito Santo, Pai, toque a cada um, que eles recebam em amor esta tua palavra, porque esta tua palavra mexe com o nosso dinheiro, que trabalhamos para o nosso sustento e muitas vezes nos esquecemos de que 10% o Senhor fala para deixarmos na casa do tesouro, que é a sua casa. E além, e também abre oportunidade também de sermos ofertantes. Pai, abençoa cada um que me vê e ouve e que eles recebam em amor e em gratidão esta palavra esta noite. Amém? Assim eu oro em nome de Jesus. Malaquias 3, 8 a 10 diz assim: Acaso rouba o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e ainda dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então há pessoas mesmo que chegam e falam: olha, eu dou oferta quando eu quero, ou eu não dou, eu não preciso, mas vai à igreja, há a comunhão na igreja, há uma cadeira para sentar, uma luz acesa para nos iluminar. Há trabalhos na igreja que precisam de dinheiro para que o trabalho avance. Então, muitas vezes nós damos desculpas para não ofertarmos. E eu quero que esta noite você não me leve a mal, mas você comece a pensar seriamente neste pedido, porque aqui em Malaquias está: acaso rouba o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e ainda dizeis em que te roubo, nos dízimos e nas ofertas. Eu não quero ser um roubador, uma roubadora. De oferta, que eu tenho que ter em mente que não é uma oferta, é um dízimo. Eu estou devolvendo o que Deus me dá, apenas 10%. Eu devolvo a ele 10%, ele fica com 90%. Ou melhor, ele fica com 10% e eu fico com os meus 90%. Gente, vamos considerar isto. E ele ainda fala aqui, olha, Malaquias 3:9: Malditos sois vós com maldição, porque vós, sim, a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados por não cumprir, de devolvermos o dízimo ao nosso Deus? Às vezes nós somos mas é amaldiçoado se não dá o dízimo? Não, a palavra está dizendo: malditos sois vós com maldição, porque vós sim, a mim me roubais sim toda esta nação. Ou seja, todo aquele povo daquela época não estava dizimando, estava roubando ao Deus, por isso Deus não podia abençoar e eles ficavam sem a bênção. Se eu for analisar a minha vida, até eu amadurecer para dizimar na casa do Senhor, o quanto que eu demorei para fazer isso e o quanto eu deixei de ser abençoada, eu me arrependo de não ter feito isso logo. E eu sei que você muitas vezes tem esse desejo, tem essa disponibilidade também e não faz. Em Malaquias 3:10, então, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar bênção, até que não haja mais falta. Deus pede para devolvermos a parte dele, porque ele quer nos abençoar para nada nos faltar, gente. Quanto tempo mais que vocês vão aguardar para ser abençoados?
eu tenho essa disponibilidade, esse amadurecimento já há alguns anos. E se o Senhor tocou meu coração de falar isso com você, é porque Ele quer que você também tenha esse amadurecimento. Então aqui, gente, vamos vigiar nessa palavra roubo, porque aqui Deus praticamente acusa, né, aquele povo daquela época de roubar dele nos dízimos e nas ofertas. Qual era a consequência então? A consequência era a falta de fidelidade nos dízimos e ofertas que resultavam em maldição. Puxa, então quantas vezes que você não foi bem sucedido? Por que será? Você fala, puxa, eu fiz tudo certinho. Na hora H, eu não consegui ter o sustento, eu não consegui ter a bênção. Na hora... Por que será que Deus não abriu a janela dos céus? Por causa que você ainda não estava amadurecido nesta parte. Eu falo assim porque eu falo pego um pouquinho mais leve. E no caso aqui, o povo estava mesmo roubando a Deus. Quando nós não fazemos isso, eu sou obrigada a dizer claramente, nós estamos também roubando a Deus. Ah, pastor, e quando eu faço e entrego o dízimo? Nós somos abençoados. Deus promete abençoar aqueles que trazem os dízimos e ofertas para a sua casa. Eu tenho várias experiências em relação a entregar o dízimo e ser abençoada. Com saúde, financeiramente, em negócios, em questões familiares, em relacionamentos pessoais, familiares, porque nem tudo também envolve dinheiro. Nós podemos ser abençoados por Deus de várias maneiras. Então, queridos, o Espírito Santo hoje está acendendo uma lâmpada na sua mente em relação à sua fidelidade em entregar seu dízimo, em relação à sua fidelidade de entregar seu dízimo, porque quando nós entregamos nosso dízimo, nós estamos honrando a Deus. Honrando a Deus. Vamos honrar a Deus, então, com o nosso dízimo e também, por que não, com a nossa oferta? E também com confiança. Com confiança do quê? Na provisão de Deus e na sua promessa que Ele vai te abençoar, que Ele vai nos abençoar. Amém? Já estou quase há 13 minutos aqui. Então, querido, há promessas, bênção sem medida. Em Malaquias 3:10, Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos, qualquer tipo de bênçãos, sem medida sobre aqueles que trazem os dízimos para onde? Para a casa do tesouro, ou seja, para a sua casa, para a nossa igreja, onde você congrega. E Ele promete também, além das bênçãos sem medida, prosperidade. Em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: está escrito que aqueles que honram ao Senhor com seus bens e primícias terão seus celeiros cheios de seus barris e transbordantes de vinho. Ou seja, a sua despensa vai estar sempre cheia. Ah, pastor, eu ganho tão pouquinho. Não importa. Separe e devolva o que é de Deus e você depois vai me contar, vai me dizer o quanto você estará sendo abençoado, abençoado. A recompensa também. Em Lucas 6,38, Jesus diz que aqueles que dão receberão de volta em medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Eu já sou prova viva disso. Eu já recebi essas bênçãos, essa recompensa. Queridos, olha, em medida boa, já recebi, calçada ou recalcada, bem apertada para encher mais, já recebi também. Sacudida, para caber mais um pouquinho, também já recebi. E transbordante. Eu tenho recebido bênçãos
transbordantes. Meu marido tem recebido bênçãos transbordantes. Às vezes, de um lugar que a gente menos espera, acontece e chega a bênção. Amém? Outra promessa de Deus para nós, colheita farta. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7, está escrito que aquele que semeia com fartura, colherá fartamente, que Deus ama quem dá com alegria. Não adianta você dar com peso no coração. Você separa o dízimo ou a oferta e dá com alegria. E você vai me dizer então como é que vai acontecer essa colheita farta. Colherá fartamente e que Deus ama quem dá com alegria. Então eu creio que você vai colher fartamente, sim, é promessa de Deus para nós. Tesouros nos céus. Em Mateus 6, 19 e 21 diz assim: Jesus ensina que aqueles que acumulam tesouros no céu, onde não há traça nem ferrugem, terão seu coração lá também. Glória a Deus! Teremos nosso coração no céu também. E alívio e prosperidade. Em Provérbios 11, 24 e 25 está escrito que o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros receberá alívio. Você tem dado alívio a alguém que está próximo de você e tem passado necessidade? Vamos pensar nisso, gente. Muito além de dizimar e ofertar. Que nós sejamos aqueles abençoadores, que possam abençoar pessoas. Nem sempre é só com dinheiro. Às vezes a pessoa está angustiada. Só a sua presença e uma conversa, um bate-papo já alivia a pessoa. Às vezes a pessoa, sim, precisa que você vá com ela ao mercado e faça uma compra para ela. Isso leva alívio a quem está aflito. E tantas outras situações mais que nós podemos ver e sentir também. Queridos, alívio e prosperidade. Então aqui, olha, bênção sem medida, prosperidade, recompensa, colheita farta, tesouros no céu, alívio e prosperidade. Quanta coisa engloba quando nós cumprimos o que Deus pede para fazer, que é entregarmos o dízimo e ofertarmos. Quantas bênçãos, quantas maldições na nossa vida são retiradas, porque as maldições da nossa vida, elas acontecem quando o diabo, Satanás, encontra base legal para nos atacar, chega para Deus e fala: olha, não está cumprindo o teu mandamento, e agora? Deus quer te abençoar, mas não consegue. Porque quem está fora da palavra dele pode ser eu ou pode ser você. Vamos mudar, vamos deixar virar a chave esta noite desse entendimento de dizimarmos e ofertarmos. Eu sei que há muitos aqui que me ouvem, que são dizimistas, que são ofertantes, mas pode ser alguém aqui, ou mais de um, dois ou três, que estão precisando fazer a chave virar esta noite e mudar de posição diante de Deus e cumprir o que Deus pede para fazer. Amém? Então vamos guardar esses princípios tão importantes. Vamos ser generosos, não é? E voluntários, né? Com coração alegre a fazermos isso. Vamos manter a nossa fé e confiança em Deus, sabendo que quando cumprimos esse mandamento, aquelas bênçãos que são nossas e que estão retidas nas regiões celestes, elas vêm para nós com toda a força e o poder de Deus. Amém? E também que o nosso dízimo seja a prioridade na nossa vida quando nós recebermos o nosso ganho. Primeira coisa, entregar o dízimo e depois pagarmos as outras contas. Se você paga a conta de água, luz, celular e não deixa de pagar, por que não fazer isso com o nosso dízimo? Amém? Queridos, que esta palavra breve desta noite, ela seja um divisor de águas na sua vida. Certa feita eu escutei uma pastora falar, e eu ainda não estava muito amadurecida nesta área, há muitos anos atrás, escutei a pastora falar
Pensei, conversei bastante com Deus, pedi perdão e recomecei. Foi uma bênção, porque aquele dia eu lembro muito bem da pregação dela, lembro muito da pastora, e foi um divisor de águas na minha vida. Então, que hoje, quando você receber esta palavra, que não é minha, que é da palavra de Deus, que seja um divisor de águas também na sua vida, e daqui para frente, você com alegria entregue seu dízimo, a sua oferta, e receba de Deus todas as bênçãos e promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, estou aqui com irmãos e irmãs, e eu peço que a tua bênção esteja estendida sobre a vida de cada um. Que esta palavra hoje, que é de dízimo e oferta, possa germinar no coração de cada um. E que a mente deles possam compreender o quanto é importante eles fazerem isso. E o porquê que o Senhor pede, porque o Senhor quer abençoá-los. Assim, Pai, sê com eles, e em nome de Jesus que eu oro e agradeço e digo amém. E amém, Senhor. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém? Recebam meu abraço e que vocês continuem com Deus, firmes nas promessas de Jesus, que o Espírito Santo os ilumine diariamente, os encaminhe no caminho certo, lhes mostre a direção e também dê um puxãozinho de orelha quando precisar. Amém? Boa noite, Shalom Adonai.